Senhores, muito obrigado. Eu tenho, senhor editor, aqui, me chamou a atenção agora. Às vezes nós, advogados, nós acreditamos tanto na legítima defesa que deixamos alguns outros detalhes, outras teses, outras coisas que têm que ser votadas de lado. Eu não tenho dúvida que foi legítima defesa, não tenho. Só que, se eu obrigatoriamente deixar de manifestar aos senhores a minha contrariedade às qualificadoras, as qualificadoras podem passar. E isso, aí é que chama a atenção dos senhores, nada mais é do que dobrar a pena. Por causa disso, eu fiz um quadrinho aqui, se vocês me perdoem, fiz agora ali, porque percebi que era importante. Fiz o quadro aqui, como se fosse um lapso temporal. Da chegada dele na vila, no primeiro momento, segundo momento no furto, terceiro momento, quando ele decidiu avisar a cega, quarto momento, o disparo do Oséias, quinto momento, os disparos do Francisco. Ao se tentar dizer aos senhores que a qualificadora do motivo torpe está presente, estão corrompendo a linha do tempo dos fatos. Porque, por exemplo, as ameaças que aconteceram entre o roubo e antes dele avisar a Célia, 2 dias de ameaças de uma pessoa sabidamente perigosa, foram simplesmente esquecidas no momento da acusação. Digo o seguinte, às vezes é comum, porque é normal alguns acusadores tentarem puxar para cima a pena, porque eles sabem que a defesa vai puxar para baixo, não dá no meio termo, fica bom. E por isso eles carregam uma denúncia. Nesse caso aqui, é mais ou menos aquela situação. Eu tirei R$10 dele, ele ficou bravo comigo, me agredi, eu fui lá, agredi ele juntamente com a terceira pessoa, e ele, naquela situação, se vendo em menor número, disparou um tiro contra mim. Cometeu um homicídio. Aí chega e diz que o senhor cometeu aqui um homicídio por causa dos R$10. Não. Esse lapso temporal aqui está sendo apagado pela acusação. Isso não é justo. Porque depois do furto da televisão, e que seja uma televisão e um revólver, uma pessoa que estava com o seu revólver estava ameaçando de vida o seu irmão e a sua irmã. Se é assim, é certo dizer que ele disparou aquele tiro como vingança, a qualificadora do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 121 é absolutamente procedente no presente caso. E só por isso não é correto tentar pesar a acusação para depois aliviar através da defesa. Não, a acusação tem que ser justa. E quando ela é justa, muitas vezes nós mesmo concordamos com uma desclassificação ou com executário. Porque não é assim, não é só o Ministério Público que pede a absolvição. Às vezes, a própria defesa pede a desclassificação no caso de lesão corporal, por exemplo. Desclassifica de homicídio para lesão corporal segundo morte. Seria mais justo uma obrigação de matar. Então, não me parece coerente isso. E aqui, peço aos senhores que devolvam ao lapso temporal isso que realmente existiu, as ameaças. E tem uma segunda qualificadora, se uma não pegar, quem sabe a outra pegue, é exatamente a do parágrafo 4º. A do inciso 4. É a do parágrafo 4º. Está aqui. Hoje aprendi processo, aprendi livro, mas confesso que estou mais emocionado hoje diante do cliente que me apresenta. Bem melhor do que defender muito figurão por aí. E se é assim, essa situação do parágrafo 4º, ela tem o seguinte: se realmente houve o recurso que possibilitou a defesa da vítima, vamos ver o que dizem os doutrinadores. Aqui, ao analisar isso, o Guilherme Souza Nutti diz o seguinte: outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Ao generalizar, fornecendo de antemão os exemplos, deixa a lei penal bem claro que o objetivo dessa qualificadora é punir mais severamente o agente que covardemente mata o ofendido. Já começa aí. Não é simplesmente, não, é só um detalhezinho, uma agravante, não, é uma qualificadora, ela dobra a pena. Se o homicídio é
10 a 20, o qualificado é de 12 a 30. Isso tem que ser colocado aos dados. Traindo, o que é a traição? Emboscando ou ocultando suas verdadeiras intenções, está prejudicando e impedindo qualquer reação de sua parte, que se torna presa fácil. Entretanto, há a possibilidade de surgirem outros aspectos dessa modalidade, pusilânime e viajeiro. Pusilânime, isso é covardia. Exemplo disso seria atacar quem está dormindo ou embriagado. Apoiado em farta doutrina e jurisprudência, tem-se que a surpresa, isto é, o ataque inesperado, pode também caracterizar a qualificadora em exame. Justamente porque, além de se assemelhar às formas casuísticas citadas, subsume-se inteiramente à expressão genérica. Outro recurso que dificulta e torna impossível a defesa da vítima. Entretanto, é preciso agir com cautela para não generalizar na prática uma qualificadora que torna a pena do homicídio muito mais grave. Note-se que todo ataque tem uma dose natural de surpresa, pois, do contrário, seria um autêntico duelo. Não se costuma certificar a vítima de que ela será agredida, de forma que não é simples o simples fato de iniciar um ataque de susto que faz nascer a qualificadora. Ou seja, aqui eu exponho aos senhores uma coisa extremamente grave. Não bastasse termos negado a lei para ele em 1995, hoje nós tentamos usar os subterfúgios da lei, e não justos, injustos inclusive, para agravar-lhe a pena. E chamo a atenção dos senhores, motivo torpe. É a mesma coisa do traficante. Nós estaríamos dando um trato a ele quando eu disse que ele estava sendo tratado da mesma forma que o traficante. É exatamente por isso. Não se trata disso. Nós podemos ver, nós temos 15 anos que disso naquele fato, para saber que esse homem não cometeu mais nada. Ou seja, ele tem uma personalidade que não é tendente ao crime. O que aconteceu foi uma fatalidade imposta pelo próprio comportamento agressivo da vítima. Agora, dizer que é outro motivo, ele sendo ameaçado vai avisar a irmã, mas não tem prova de que vai avisar a irmã. Prova que não estava indo, então. Então, quero ver a prova de que ele não estava indo avisar a irmã. Se realmente a casa era 25 metros da vítima, e ele disparou do portão da casa da irmã, e acertou a 25 metros, se fosse para mentir, ele diria, não fui eu. Eu não atirei. Como tantos fazem. Mas não, ele passou 15 anos de liberdade sem jamais ter crime, esperando que os senhores chegassem aqui e apreciassem não só a conduta dele, mas a alma que ele está aqui para ser julgada ou condenada ou encarcerada. São 15 anos de testemunho que nós temos de que esse é um homem de bem e não se trata do torpe, como quer passar a acusação. Outra coisa, recurso que possibilita a defesa da vítima, não houve de forma alguma. Está ali, nós não podemos, que é isso, emboscada, ele emboscou, ele estava na frente da casa da irmã dele. Mas a vítima estava saindo para trabalhar. Mentira! A vítima deve ter visto ele passar, olhou e disse, vou dar um susto nele, vou dar mais uma ameaçada nele, para ver se ele vai embora da vila e eu consigo vender mais um barraco. E a vítima, por que eu digo isso? Porque ninguém em agosto, um agosto curitiano, vai trabalhar em camiseta de algodão e meia, sem sapato. Ele estava indo no banheiro. Triste coincidência, não? Nada, viu ele passar, e justamente como fez com todos os demais aqui, chegou no portão e disse, o filho está aqui, ó. Mal sabia ele, que ele, com medo para garantir seu irmão, a sua própria vida e da sua irmã, ele tinha aqui uma arma de caça, coisa de gente que vem do interior. E aí sim, botou a mão, tirou e atirou. E disse para os senhores, durante 15 anos, fui eu que atirei. Não um tiro fatal, mas aquele disparado com uma arma de cartucho único e simplesmente saiu correndo. Tinha intenção de matar? Não tinha. Tinha intenção de se defender, já que nós não fazíamos isso. Tinha intenção de ser torpe? Não. Tinha intenção de surpreender, traição, emboscada, como se tivesse matar alguém que estivesse dormindo? Não me parece que Noel fosse alguém que dormia muito.
Noel, pelo contrário, estava sempre no polo ativo da violência, nunca no polo passivo. Aconteceu, fez o destino, que ele encontrasse, lamentavelmente, um homem trabalhador, que veio construir as nossas casas, que foi colocado nesses viveiros desumanos, para o qual nunca apresentamos de qualquer direito que a Constituição lhe garanta. E esse homem está aqui hoje, depois de 15 anos, sem nunca mais ter feito qualquer coisa que desabone sua conduta, para esperar dos senhores a justiça. Pois bem, dos meus 16 anos de advocacia, 15 anos de júri, posso dizer que sinto muito à vontade de ter gritado para defender esse homem, porque conheço bem aqueles que, pela situação, os foragidos. Conheço bem a situação dos traficantes que dizem: não tenho dinheiro, chego aqui e o dativo é obrigado a lhe atender. São aqueles, por exemplo, doutor Neto, aquele que decolou o cidadão de uma espada ninja, que pegou 18 anos, que é a pena, mais ou menos, que estava se pretendendo para os Zéas. Eu creio tanto na legítima defesa, que eu estava deixando de colocar os senhores isso, por ter certeza que a legítima defesa é a melhor solução. Porém, não sou Deus, não sou toda a verdade. E os senhores podem entender que realmente não é caso de legítima defesa, mas aí aceitar a execução moral, penal, e por que não dizer uma execução que tal não só dele, mas da família também, dizendo que ele é um torpe, tal qual os traficantes, que tal qual o Fernandinho Beiramar pegou as pessoas desprevenidas, bolou um plano para matar. Não é nada disso. Nós temos, nesses meus últimos 5 minutos, e vou dizer o seguinte: essa pior hora para um advogado. Não adianta, são 297 júris feitos, são 15 anos de plenário, e dá um desespero nessa hora, porque a gente diz assim: e agora? Vamos entregar para os jurados. Pois, graças a Deus, nós estamos entregando para os jurados. Porque os senhores e as senhoras têm condições de entender o que foi colocado aqui. Aqueles desembargadores lá em cima, que vão apreciar eventual recurso ou da acusação do nosso, não vão compreender. E digo mais: tal qual se tem há muito tempo na primeira Câmara Criminal, uma vez condenado aqui, os senhores possam ter certeza que a probabilidade de ele vir a um julgamento é muito pequena. O tempo está indo. Falta-me ainda alguns minutos. E esses minutos que me restam, peço aos senhores que, ao votar os quesitos, ao votar nos quesitos no artigo 1º, no dia 18 de agosto, Noel Gonçalves da Leste recebeu disparos de arma de fogo? Sim. Ninguém está dizendo que Noel não recebeu. Artigo 2º. Essas lesões deram causa à morte da vítima Noel Gonçalves de Leste. Aí eu digo aos senhores, por que foi importante a colocação do doutor Edson aqui, para mostrar que ele não morreu pelo tiro que o réu deu. Mas tudo bem, isso é o entendimento dos senhores. Terceiro, o réu, o Zéas Apolinário, praticou o fato de ser tiros contra a vítima Noel Gonçalves da Leste. Após a terceira pessoa também ter efetuado os disparos, aqui está errado. Porque, segundo tudo que consta, ele deu o primeiro tiro, saiu correndo, e depois o Francisco deu. Mas fica a critério dos senhores. Tudo que foi colocado foi pelo indômio do artigo 4º. O jurado absolve o acusado? Sim. Sim. Eu absolvo porque, realmente, se fosse um filho meu naquela situação, eu não sei o que eu exigiria dele. Julguem-o como se fosse um filho. Vamos se colocar na situação que nós criamos para ele, sim. Porque diz a Constituição, eu não me venho dizer que não tinha verba para ter policiamento, que não tinha verba para ter casa para todo mundo. A partir do momento que esse país falar em botar um para cada R$3 que são recolhidos, aí nós vamos ser um país melhor. Dê para eles 1/3 da arrecadação desse país, para ver se não tem um povo digno e tem um povo que realmente vai ter chance. Agora não. Prefere-se realmente continuar a corrupção, a sacanagem, a balbúrdia, a cafajestagem
metade da canária e deixar essa pessoa morrer de fome. Sim, ele deve ser absolvido, porque nós reconhecemos que a lei que nos traz aqui hoje não foi obedecida para ele, não foi aplicada. E se eu não garantir a lei na hora de dizer que ele tinha direito, que eu não seja imoral, ele dizer que agora ele tem lei. Porque agora você vai cumprir a obrigação. Não lhe assegurei os direitos, agora vou dizer que eu tenho o direito de lhe condenar, não me parece normal. O jurado absolve o acusado, sim, por legítima defesa. Sim, porque tal qual o José Borba Campo foi absolvido, porque não tem polícia, não tem como sair disso. Agora, por último, o quinto e o sexto, eu espero que acabe no quarto, mas o quinto e o sexto seriam nada mais nada menos do que o linchamento jurídico tal qual deve se fazer com um traficante. Dizer sim ao quinto e o sexto é realmente um linchamento jurídico imoral, ilegal, uma forçação de barra que veio de uma denúncia mal colocada, de uma investigação que realmente não levou em conta tudo que era para ser levado. Peço aos senhores que reconheçam o artigo 4º, absolvam o acusado, mas se assim não entenderem humildemente, pelo amor de Deus, que o quinto e o sexto serão afastados por unanimidade de votos em nome da moral desse Palácio de Justiça que recebe hoje.